Meus irmãos, muita paz. Hoje é uma das datas mais significativas para o Espiritismo. A data de 3 de outubro relembra o aniversário de nascimento de Allan Kardec, que nasceu em 1804, portanto há 209 anos atrás. Dentre outras datas no Espiritismo, essa tem um caráter particular, porque se observarmos a história de Allan Kardec, da vida dele, vamos identificar como uma pessoa se prepara para a responsabilidade de dar início a algo de novo para a humanidade. Como as coisas se encadeiam, como a vida pode ser conduzida e em dado momento acontecer o chamado. Aquilo que nós às vezes não identificamos, que é um grande chamado para o contato com o espiritual. O nome Allan Kardec é um pseudônimo, porque o nome verdadeiro dele era Hipólito ou Hippolyte Léon Denisard Rivail. Uma criança como qualquer outra, nasceu na França. A França, naquela época, era o centro cultural da humanidade. E ele então vinha de uma família de magistrados, de advogados. Foi logo iniciado na cultura. E os pais dele mandaram-no para estudar na Suíça, ali perto, ao norte da França, com o famoso educador Pestalozzi. A dedicação dele ao estudo era tão grande que aos 14 anos ele se tornou monitor das turmas, como se ele representasse o próprio Pestalozzi, com 14 anos de idade, porque era uma pessoa culta, porque era alguém voltado para o estudo. Aos 18 anos ele se forma lá na Suíça, em Verdun, num castelo, e retorna para a França. Ele se formou em pedagogia, era um pedagogo, um professor, mas um professor especial que a essa altura, além do francês, ele já falava, escrevia e era tradutor do alemão. O francês, o alemão, o espanhol e o inglês. Então era um jovem culto e voltou para a sua pátria e foi ensinar. Abriu uma escola aos 21 anos de idade. Ele era dono de uma escola que ele mesmo fundou e passou a se dedicar ao ensino público. Fez uma proposta de reforma do ensino público. Nada de espiritismo, nada de contato, até porque não existia o espiritismo. O espiritismo só veio nascer muitos anos depois. Mas ele se interessava pelo que era conhecido com o nome de magnetismo. Então ele conhecia o magnetismo, que era algo como o ocultismo, o estudo das questões ligadas ao espiritual. Mas não existia uma prática espírita, ele apenas estudava. Aos 50 anos de idade, já um homem maduro, casado com uma professora também, ele se casou aos 28 anos de idade, não teve filhos. Os filhos dele eram os livros que ele escrevia como pedagogo. Era tradutor de obras do alemão. E aos 50 anos de idade, um amigo dele o convidou para conhecer as chamadas mesas girantes.
que aconteciam em Paris. Eram reuniões onde uma mesa se movimentava num salão, semelhante àquilo que se faz ou se fazia, chamado de brincadeira do copo, onde se bota o alfabeto e o copo se movimenta formando palavras, frases. Em Paris, àquela época, década de 40, década de 50 do século XIX, se fazia com uma mesinha num salão pequeno, onde as letras eram colocadas no chão. E a mesa, então, se movimentava e alguém anotava as palavras, as frases, as perguntas que se faziam, as respostas. Então era um passatempo das noites de Paris. E esse amigo dele, chamado Fortier, o convidou para conhecer uma dessas reuniões. Mas ele não tinha muito interesse com o fenômeno, com a curiosidade de participar dessas brincadeiras, já que ele era um homem de ciência, um homem da academia, um homem ligado à cultura, e isso era mais uma brincadeira. Mas mesmo assim, ele foi, assistiu, mas não deu tanta importância. No ano seguinte, em 1855, em maio de 1855, ele resolve se dedicar ao estudo das mesas girantes. Só um ano depois dele assistir à primeira reunião, é que ele vai se interessar. Por que ele vai se interessar? Porque ele recebeu um chamado, um espírito que se declarou espírito amigo, mandou um recado para ele, convidando-o a conhecer as mesas girantes. Às vezes esse convite vem na nossa vida de forma diferente. Nem sempre é um chamado de um espírito. Nem sempre é uma psicografia, é uma comunicação mediúnica. Às vezes é uma obsessão, que é o chamado. Às vezes é um amigo. Comigo, particularmente, assim se deu. Eu estava em São Paulo, num quartel onde eu servia. Era aluno da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Tinha 17 anos. E vivia muito triste porque minha família aqui em Salvador e eu lá sozinho, um adolescente, chorava muito de saudade. E um colega meu, achando que eu poderia estar obsidiado, me convidou para ir a uma reunião espírita. E eu fui, simplesmente fui. Me lembro como se fosse hoje uma sala pequena, na penumbra, uma oração. O Livro dos Espíritos, ele leu uma pergunta ou duas perguntas, e eu me encantei com aquilo. Existe isso? Existe alguma coisa depois da morte? 17 anos, nunca mais deixei de estudar o Espiritismo. Foi o chamado. Quantas vezes você não já foi chamado ou chamada para se interessar pelo estudo? Às vezes é uma doença, não é um amigo, é uma doença. E você vai ao centro espírita para buscar consolo, para buscar cura, para buscar um alento, um alívio para a sua angústia, mas não se interessa, não vai adiante. Se satisfaz apenas com o alívio. Não busca conhecer, estudar, aprender, porque na realidade é aprender sobre a própria existência, sobre a própria geração divina. Pois bem, Allan Kardec aceitou o chamado, passou a estudar os fenômenos espíritas.
ia mandar perguntas. Nas várias reuniões em Paris, ele mandava perguntas para saber o que vinha de lá. O que esses espíritos diziam? Será que isso é verdade? Ele questionava. Porque uma mesa se movimentando, respondendo a perguntas sérias, científicas, ele dizia: eu não acredito que uma mesa tem nervos para pensar, ou tem cérebro para pensar. Deve vir de alguma inteligência. E mandava as perguntas e vinham as respostas. Em 1856, portanto, um ano e meio depois, em novembro de 1856, ele começou a estudar em maio de 1855. Em novembro de 1856, ele tinha em mãos o manuscrito de O Livro dos Espíritos, com o pseudônimo de Allan Kardec, sugerido por um espírito chamado um espírito amigo, que disse a ele que tinha contato com ele em outras encarnações e que ele foi um sacerdote druida na Gália Francesa no século XIII e que o nome dele era Allan Kardec e que agora, ao compilar aquelas perguntas e respostas, ele usasse o pseudônimo. Porque se ele colocasse o nome dele, iria confundir com os livros que ele tinha escrito com o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Até ali, o que ele escrevera era com o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail. A partir de agora, o que ele estava escrevendo era por orientação dos espíritos. Então ele deveria usar o pseudônimo de Allan Kardec. Então, em novembro de 1856, ele tinha pronto o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Foi a uma gráfica em Paris para editar o livro. E o dono da gráfica, um jovem, porque o pai dele tinha falecido, ele passou a tomar conta da gráfica, recebeu o manuscrito das mãos de Allan Kardec, ou do professor, e disse: lamento, mas eu não vou editar esse livro. Paris está cheia de folhetins sobre esses espíritos. É mais um, não vou editar. Só que a mãe dele estava no andar de cima, ouviu a voz do professor e pediu a ele que subisse para conversar. Veja, sempre tem que ter uma mulher no meio. Se fosse pelo rapaz, o homem, a gente não teria o livro. Mas tinha a mãe dele lá em cima, ouviu a voz, mandou subir e conversaram. E ela recebeu o livro e disse: se é do professor, é algo sério. Vamos editar? Sim, claro. Isso em novembro de 1856. Em abril de 1857, 5 meses depois, no dia 18 de abril, um dia de sábado de manhã, o livro foi colocado na vitrine. Foram editados 1.200 exemplares. Em que os espíritos aconselharam a Allan Kardec que pagasse do bolso dele, que não tomasse emprestado a ninguém, porque ele tinha pensado em tomar dinheiro emprestado para editar o livro. Não, pague do seu bolso. Junte suas economias e pague, para que a obra não deva a ninguém. 1.200 exemplares que se esgotaram rapidamente. Olha o que os espíritos fizeram. Então, chamaram ele, Allan Kardec, ele aceitou o encargo, compilou as perguntas e respostas. Graças a essa mulher, a viúva
da gráfica, o livro foi a público. E agora, como divulgar? Como divulgar? E Canuto Abreu, já desencarnado recentemente, ele conta essa história, que os espíritos fizeram o seguinte. Tinha um jornalista em Paris, muito famoso, materialista, jovem ainda, estava interessado numa mocinha. Estava interessado. E a convidou naquele sábado de manhã para saírem. Ele tinha interesse em namorá-la. E ela, conselho da mãe, foi com a irmãzinha menor. Provavelmente para evitar qualquer mal-entendido, qualquer intenção do rapaz, né? Como se a sua irmã fosse o salvo-conduto dela. E ela foi. Mas antes de se encontrar com ele numa praça que eles marcaram, ela passa na livraria e compra o livro. Achou interessante o livro dos espíritos. Ela compra. Vai para a praça com a irmã e antes dele chegar, ela começa a folhear o livro. E vai na parte do casamento. Vai na parte do casamento. E vê lá os espíritos falando do divórcio, da separação. Ela achou interessante a alusão de que se uma relação não vai bem, se os dois se digladiam, se os dois estão à beira de um matar o outro, por que não se separar? E ela achou interessante essa doutrina que já falava de algo muito recente na França, que era o divórcio. E gostou. E aí o jornalista chega. Chega ele todo pavão, né? Fazendo a corte, interessado não em conversas maiores, mas ir logo direto ao ponto, né? Que seria o namoro, que seria alguma coisa mais íntima, e vê na mão dela aquele livro. O que é isso? O livro dos espíritos. E diz, eu achei interessante esse livro, diz ela. Olha aqui. E mostra a ele o capítulo sobre o divórcio. Ele disse, mas que livro estranho, em vez de falar da união, já fala na separação. Aí ela diz, não, tem mais coisas. E ele aí começa a folhear o livro, se interessa, e diz, eu vou escrever sobre o livro. E no dia seguinte, ele escreve sobre o livro dos espíritos e divulga de tal maneira que a primeira edição se esgotou rapidamente em Paris. Rapidamente. A importância do livro dos espíritos, a importância do trabalho de Allan Kardec está em ele ter criado algo novo. A palavra espiritismo não existia. A palavra espiritista ou espírita não existia. Ele criou. Outro dia uma pessoa veio me mostrar, Adenauer, isso não foi outro dia, não foi agora não, isso tem muitos anos, uns 30 anos atrás. Olha aqui, a Bíblia condena o espiritismo. E me mostrou uma versão da Bíblia que tinha lá escrito: o espiritismo não se deveria aderir ao espiritismo. Quer dizer, o espiritismo nasce em 1857 e já existia antes lá, há 1000 e tantos anos atrás, como foi escrito, não, mais de 3.000 anos atrás, foi escrita a Bíblia, o Antigo Testamento, condenando o espiritismo. Como se pode condenar uma coisa que não existia? Adulteraram. Então, Allan Kardec criou algo novo, espiritismo, uma doutrina, um ismo, um seguidor chamado espírita. Foi criação de Allan Kardec, substituindo a ideia de alma. Não, no espiritismo não tem almas, tem espíritos, pessoas, porque a palavra alma dá
várias interpretações. Não, você é um espírito. Então, ele criou uma doutrina que não existia. Existia a mediunidade. Existiam os fenômenos. Os fenômenos não foram criados pelo Espiritismo, como o termo reencarnação não foi criado pelo Espiritismo. O Espiritismo não criou isto. Sempre existiu. O Espiritismo vem como uma doutrina, como uma proposta de entendimento e interpretação daqueles fenômenos. Então, o formidável feito de Allan Kardec é a criação de uma doutrina, de um conjunto de princípios, de um conjunto de ideias. Não é o trato com a mediunidade, não é o trato da desobsessão, é a criação de uma doutrina, é a criação de um pensamento, o pensamento em torno do que fazer com o espiritual. Antes de Allan Kardec, já se falava, Swedenborg, o sueco, já falava na vida espiritual. A reencarnação vem da Índia, antiquíssima. A mediunidade é algo tribal. Nada disso o Espiritismo inventou, nada disso. A questão espírita é o que fazer com isso, o significado disso para a existência humana. É como se dissesse, olha, não tem tudo isso? Para que isso tudo? Isso tudo quer dizer evolução do espírito. É aí o ganho do Espiritismo, é a proposta de evolução. Ó, você é um espírito, isso talvez você já saiba. Você reencarna, isso talvez você já saiba. Você se comunica com outros espíritos, isso talvez você já saiba. Mas tudo isso, e por que você está aqui, é porque você é um ser em evolução. O Espiritismo traz essa ideia evolucionista do espírito. Não a ideia simples, mas de alguma forma inovadora, como o evolucionismo de Charles Darwin, que é a evolução do corpo humano. O Espiritismo traz a evolução do espírito e que, num dado momento, usa o corpo humano. Então, Allan Kardec traz com o Livro dos Espíritos uma ideia nova. O que fazer com a fenomenologia mediúnica? Eu estava conversando com uma pessoa hoje, se deu um fenômeno com ele, que eu disse a ele que também já tinha acontecido comigo. Há tempos atrás, eu atendia um rapaz que ele foi assassinado. E tinha 2 meses que ele tinha desencarnado. Ele foi assassinado numa região onde ele foi comprar drogas. E lá, uma batida policial, uma confusão, ele foi assassinado. Ele era usuário. Eu atendia, já há alguns meses eu atendia, quando houve a desencarnação dele. 2 meses depois que ele desencarnou, eu estava deitado, ia dormir, e deitado ele me apareceu, o rosto dele me apareceu. Não estava triste, nem estava alegre, simplesmente o rosto dele, só o rosto. Semelhante fenômeno se deu com esta pessoa que eu estava conversando hoje. Ele também já tinha visto rostos de espíritos. Porém, qual a diferença? Quando eu vi o rosto dele, desse ex-paciente meu, eu achei que aquilo foi um recado. Ele queria me dizer alguma coisa, mas eu não sabia o que era, não me veio nenhuma ideia, ele não falou nada, isto é, o rosto não disse nada. E eu fiquei, o que será? Porque eu não ando vendo o rosto de espírito, muito menos deitado na minha cama, na minha casa. Eu costumo dizer aos espíritos, olha, da porta para fora, aqui é minha casa, é privacidade. Na minha casa eu chamo quem eu quero. Eu não quero nenhum espírito invadindo minha casa. Não quero.
dia eu estava dizendo a um amigo meu que eu não gosto que ninguém ligue para mim depois das 8 da noite. Porque é a hora que você está na sua casa, você está recolhido. E nem antes das 8 da manhã. É entre 8 e 18, de segunda a sexta, preferencialmente no horário comercial, que eu não estou em casa. Pronto. Então, é um horário bom de você ligar, né? No horário de almoço, você não vai ligar para cada pessoa no horário de almoço, né? Você está almoçando, alguém ligar. Não deve. Antes das 8, é indelicado. Você está acabando de acordar, tem uma pessoa ligando para você. Então, e ainda disse, a pessoa disse assim, mas e fim de semana? Mas fim de semana, você está no descanso, por que alguém vai ligar para você no fim de semana? Já pensou você, domingo de tarde, uma pessoa ligar para você? Não tem sentido. É o horário de você estar descansando, dormindo, né? E alguém ligar. Não. Os amigos devem ligar para você, eventualmente, quando for uma emergência. Aí liga. Porque fora disso, é o contato pessoal, né? Não substituir o contato pessoal pelo telefone. Pois bem, ora, esse rosto me aparece. Isso é alguma coisa. E aquilo me inquietou para entender o que era. Gravei aquela imagem, uma imagem conhecida, não era nenhum reflexo, nenhum eco de imagem mental minha, porque eu não estava pensando nele. As pessoas morrem, sejam assassinadas, sejam de morte natural, sejam de acidentes, todo mundo morre. Não é nenhum fato inusitado morrer alguém. Nós não ficamos, nem devemos ficar impressionados com a morte de ninguém. Morreu, foi, até logo, é a sua vez, um dia a gente vai também, todo mundo vai. Então, a morte não é uma tragédia, mas aquilo ficou, deve ter um significado. Dias depois, quem eu encontro? A mãe dele. A mãe dele. Encontrei-me na rua, porque eu já a conhecia. Ela foi me procurar meses atrás, porque o filho era adicto e ela queria que eu atendesse ele. Então nós conversávamos. E aí eu a encontro num passeio de um shopping, na parte externa do shopping, eu a encontro. E aí disse, fulana, sabe o que me aconteceu no dia tal? Ela disse, não diga, eu também vi o rosto dele nesse mesmo dia. Eu também vi o rosto do meu filho. E provavelmente na mesma hora, porque foi na noite daquele dia que eu vi o rosto. Eu disse, então ele apareceu a mim e a você. Certamente querendo dizer alguma coisa a nós dois. E aí estreitamos mais a relação. E ela se tornou, depois da morte do filho, minha paciente por muitos anos. Provavelmente o filho foi a mim para estabelecer uma ligação maior com a mãe. Eu digo isso porque não é à toa que um fenômeno mediúnico acontece na sua vida. Dê atenção. Cuide, porque aquilo tem um significado. Não trate com desdém. Não trate como se fosse uma coisa à toa. É um chamado. E esse amigo que eu conversei hoje, disse, não, Adenauer, isso é perturbação da minha mente. São obsessores que ficam aparecendo. Digo, pois é, eu não trataria desta forma. Aí vamos voltar a Allan Kardec. Ele não tratou o fenômeno mediúnico como um simples fenômeno de quem quer provar se é verdadeiro ou falso. E aí surge o Espiritismo para dizer, tudo isso tem um sentido. Tudo isso tem um valor para nós que estamos vivendo a experiência reencarnatória. Tudo isso tem um valor. Tudo isso tem uma importância para que nós não fiquemos tratando toda essa gama de fenômenos mediúnicos na nossa vida, porque todo ser humano vive experiências mediúnicas como se fosse brincadeira. Ah, não ligo para isso. Sim, você pode passar a encarnação inteira não ligando para isso e continuar na roda das reencarnações, indo e voltando, enquanto outros já não mais precisam estar vivendo a experiência terrena, porque já absorveram
tudo que essa experiência poderia nos dar. É como se você optasse por morar num subúrbio sem acesso à saúde, sem acesso hoje a algo importantíssimo como internet, podendo morar num lugar mais próximo, com acesso à saúde, com acesso à educação, com acesso à internet, com acesso a tudo que a vida pode lhe oferecer. É uma opção pelo menor, pelo inferior, pelo que falta. Então, estar na encarnação, optando ou não optando por uma compreensão espiritual, é relegar, é renegar aquilo que seria condição importantíssima para passarmos para a outro degrau da evolução. É ficar ali no primeiro andar, podendo ir para o segundo, para o terceiro e assim sucessivamente. O trabalho de Allan Kardec foi exatamente esse. Olha, eu vou oferecer a compreensão do significado da vida humana. Porque antes disso, não se tinha uma ideia precisa da evolução espiritual. Se tinha uma ideia da existência do espírito, mas não da evolução. E mais do que isso, ele não ficou com o Livro dos Espíritos. Ele não ficou só ali com aquelas perguntas e respostas. Como esgotou rápido, no ano seguinte, ele lançou a segunda edição. No ano seguinte. E olha que imprimir um livro não é coisa muito fácil. Hoje não é tão fácil. Imagine naquela época. No ano seguinte ele imprime a segunda edição. Hoje nós temos a edição em português de O Livro dos Espíritos, vem da tradução da terceira edição francesa. Da terceira edição francesa. Eu tenho uma cópia da primeira edição do Livro dos Espíritos, em francês, e a tradução dessa primeira edição para o português. E por ali nós podemos ver o trabalho do pedagogo, o trabalho de alguém que conhecia o idioma francês para traduzir as ideias que vinham dos espíritos. Formar, criar uma doutrina, um conjunto de princípios, que muitos até hoje se apegam ao conjunto de princípios e não os interpretam contextualizando, porque todo conhecimento deve ser contextualizado, deve ser trazido à luz do presente, à luz do conhecimento atual. Mais do que isso, como ele sabia que tinha pouco tempo, Allan Kardec vai desencarnar alguns anos depois, no dia 31 de março de 1869. 12 anos depois da publicação do Livro dos Espíritos. Veja que ele só teve pouco mais de 12 anos para formatar o Espiritismo. Ele desencarnou porque um aneurisma se rompeu, fulminante na porta da casa dele, ele desencarnou. Nesses 12 anos, o que ele produziu para corporificar essa doutrina, até hoje ninguém consegue fazer. Ele edita no ano seguinte uma revista chamada Jornal de Estudos Psicológicos, Revista Espírita. Jornal de Estudos Psicológicos. E eu fico contente por ele ter botado o título de psicológico. Muitos espíritas hoje que me criticam por eu ser psicólogo, dizendo que eu sou mais psicólogo do que espírita, deveriam olhar para Allan Kardec, porque foi ele que colocou Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Foi ele, não foi eu. Eu sou apenas seguidor. Não, tem gente que critica, não, Adenauer não é espírita, não. Ele é psicólogo, ele fala de psicologia. Falo porque sou.
Porque se fosse cozinheiro, falaria aqui de cozinha, falaria aqui de comida, falaria aqui de receitas. Mas sou psicólogo, não podia negar isso. Se a pessoa se negasse, escondesse a realidade do espírito. Não, sou psicólogo e procuro fazer um casamento da psicologia com o espiritismo. Melhor dizendo, do espiritismo com a psicologia, porque primeiro me tornei espírita, depois me tornei psicólogo. E Allan Kardec, a partir de 1858, lança a Revista Espírita. Todo mês tinha uma edição. Para que a Revista Espírita? Ele recebia cartas de várias partes do mundo sobre a obra, o Livro dos Espíritos. Ele publicava as cartas e respondia essas cartas para que todos pudessem ler. A Revista Espírita circulou até o mês da sua desencarnação. Todos os meses ele editava a Revista Espírita. São vários volumes com os mais as discussões dos mais variados temas. Mais ainda, ele edita em 1861, 4 anos depois do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. Aí sim, para tratar especificamente da mediunidade, o Livro dos Médiuns. Um complemento do Livro dos Espíritos, uma continuação para tratar de um fenômeno ou de uma faculdade que todo mundo possui. Todo mundo possui. Todo ser humano, querendo ou não, preto, branco, amarelo, cor-de-rosa, azul, todo mundo é médium. Criança, homem, mulher, gay ou qualquer outro sexo, porque vão existir outros sexos, médium. Todo ser humano é médium. Isto é, todo ser humano pode ser influenciado pelos espíritos. Todo ser humano pode se comunicar com os espíritos. Todos os espíritos podem se comunicar com os seres humanos, porque há uma parte do organismo físico que permite essa comunicação, que é a epífise, uma glândula pouco conhecida, chamada de pineal. Por ali a comunicação mediúnica se dá. E todo ser humano tem pineal. Todo mundo nasce com ela. Então nós podemos nos comunicar com os espíritos. Aí ele escreve o Livro dos Médiuns, um tratado sobre mediunidade. E ainda bota, aqui contém informações sobre mediunidade, para que os médiuns saibam os riscos e perigos que existem de lidar com essa temática. Porque não é simples. Porque muita gente passa por obsessões, por ignorância. Não sabe que o pensamento que está tendo vem de uma outra mente, acha que é próprio. Ou quando é próprio, acha que vem de outra mente, de um encarnado, quando pode estar vindo de um desencarnado. Então, em 1861, ele escreve o Livro dos Médiuns. Mas, 3 anos depois, ele escreve uma obra que aí provoca um furor na França, no mundo. Provoca um problema sério. Ele vai escrever um livro chamado A Imitação do Evangelho. Imitação do Evangelho. Posteriormente, depois de editado, os espíritos sugerem que ele mude o nome. Em vez de Imitação do Evangelho, altere o título na edição seguinte. Coloque o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso foi uma bomba. Isso foi fundamental para a propagação do Espiritismo, porque provocou uma reação violenta da Igreja Católica. Violenta da Igreja Católica. O elefante tentando matar a formiguinha. O elefante com medo da formiga. Se um elefante tem medo da formiga, é porque para ele, o elefante, a formiga é do seu tamanho. A Igreja fez isso com o Espiritismo. Com a publicação
do Evangelho segundo o Espiritismo, isto é, o Espiritismo submete o Evangelho à interpretação espiritual. O que é que tem ali que nós concordamos? O que era uma heresia, porque para todos o Evangelho era maior. E o Espiritismo vem dizer, peraí, isso daqui é que interessa, o mais não interessa. O Espiritismo vai interpretar o Evangelho. A igreja se opôs. Se opôs. E começou a queimar livros espíritas em praça pública, como se fazia com as bruxas no passado. Queimam-se livros, mas não se queimam ideias. É igual a revista erótica. Você fecha, todo mundo quer saber o que tem ali dentro. Bota uma capa plástica, o rapaz, o adolescente quer abrir ali para saber o que tem. Mas se você escancarasse, quer dizer, continuaria querendo saber também, né? Mas tudo que é proibido é desejado, é cobiçado. Tudo que é condenado, todo mundo quer saber por quê. E livros, como dizia Castro Alves, livros a mancheias. E mande o povo pensar. Eu não tenho que estar selecionando o que você deve ler. Livros têm que ser editados. Livros não podem ser proibidos, por piores que possam ser os seus conteúdos. O ser humano tem o direito de fazer suas escolhas. Por que eu vou condenar um livro? A Federação Espírita do Estado da Bahia tinha uma livraria, aliás, tem uma livraria, que era dirigida por um dos meus mestres em Espiritismo, Dr. Elzio Ferreira de Souza. Na livraria da Federação, ele colocava obras contra o Espiritismo também. Porque ele dizia que as pessoas tinham o direito de saber o que pensavam aqueles que combatiam o Espiritismo. Isso significa isenção, coragem. Porque se uma coisa é verdadeira, você não tem que temer. Por que eu vou temer? Pode ler contra, pode falar contra. Pode dizer o que você pensa. Então por que proibir as pessoas de lerem isso ou aquilo? Pois a igreja proibia o Espiritismo. Deu no que deu. Só fez crescer o Espiritismo. Só fez aumentar a procura. O que é que esse povo está falando? O que é isso de Espiritismo que a igreja é contra? E as pessoas já gostavam do que era proibido. E aí o Espiritismo cresceu no mundo. A igreja transformou o Espiritismo numa religião. Deu status de religião. Mas Allan Kardec não parou em O Evangelho segundo o Espiritismo. No ano seguinte, editou um livro chamado Céu e Inferno, para mostrar que céu e inferno não eram locais, eram estados de espírito, estados de consciência, estados emocionais. E publicou relatos de espíritos onde viviam, onde moravam, o que faziam, para mostrar que céu e inferno não é uma região do espaço, como umbral não é uma região do espaço, é um estado íntimo do ser humano. E por último publicou a Gênese, em 1868, no ano anterior à sua desencarnação. Depois que ele desencarnou, foi publicado um outro livro chamado Obras Póstumas, quer dizer, posterior à morte dele. De tal maneira que Allan Kardec deixou um legado chamado Fundação do Espiritismo. Ele criou essa doutrina com os espíritos, a convite dos espíritos que diziam a ele, ó, se você não aceitar, a gente chama outro, porque ninguém é insubstituível. Num certo aspecto, ninguém é insubstituível. Num outro aspecto, todo ser humano é único. Então, se você não concluir, se você não aceitar, nós vamos chamar outra pessoa para trazer à humanidade a doutrina que nós estamos oferecendo, chamada doutrina dos espíritos ou espiritismo. Isso, século XIX. Isso começa
Na década de 50, Allan Kardec desencarna no final da década de 60 e o espiritismo se alastra para o mundo inteiro e vem para aqui, para a Bahia, que foi o primeiro estado brasileiro a praticar o espiritismo de acordo com Allan Kardec. Isso, Allan Kardec ainda estava encarnado. 1865, aqui em Salvador, já existia um jornal espírita chamado Eco de Além Túmulo. Eco de Além Túmulo. Um jornalista se tornou espírita, lia o francês, porque os livros eram em francês, e ele escreveu, ele tinha esse jornal, Eco de Além Túmulo, e divulgava o espiritismo, e era atacado pelo clero daqui. Então o espiritismo ganhou o mundo. Ganhou o mundo. Porém, com a desencarnação de Allan Kardec, Paris começou a perder ou deixar de ser o centro do espiritismo no mundo. Já não se tinha mais para quem escrever. Já não se tinha mais aquele elemento central. As obras vêm para o Brasil, aqui são traduzidas e no final do século XIX, por volta de 1895, os livros espíritas já traduzidos para o português ganham popularidade e o espiritismo como que se transfere da França para o Brasil. E aqui começa a se disseminar. Salvador, Rio de Janeiro principalmente, e depois o Brasil. Hoje o espiritismo é uma religião eminentemente brasileira, praticada por brasileiros. E Allan Kardec não era brasileiro, era francês. Hoje Paris tem pouquíssimos centros espíritas que você conta numa mão, nos dedos de uma mão. E aqui, só aqui em Salvador, tem mais de 200 centros espíritas. Vou falar nisso. Na semana passada, eu fui visitar um terreiro de candomblé. Fiquei encantado, quase que eu me torno. Fiquei encantado. Fui conhecer um terreiro de candomblé. Que lugar espiritualizado eu encontrei. Que lugar espiritualizado. E tive a oportunidade de conversar com um indivíduo, médium. Ele exala a espiritualidade, esse indivíduo. Ele administra o terreiro. Ele não é o babá do terreiro, ele a administra. E conversamos longamente lá, porque eles solicitaram à nossa fundação que nós ajudássemos lá o terreiro à construção de uma escolinha. E nós vamos ajudá-los, do ponto de vista financeiro e pedagógico. E conversamos, e eu perguntei, fulano, você sabe quantos terreiros de candomblé tem em Salvador? Eu já sabia. Ele disse, mais ou menos, Salvador, não é Bahia não, Salvador, mais ou menos 4.000. Eu disse, não, tem mais de 5.000 terreiros registrados em Salvador. 5.000, mais de 5.000, não são 5 não, não são 500 não, são 5.000, só em Salvador, registrados. Esse que eu fui é um terreiro tombado, que tem mais de 180 anos de fundado. 180 anos de fundado. Não foi fundado ontem, não. A nossa casa vai completar agora, em janeiro, 20 anos de fundada. O terreiro tem mais de 180 anos de criado, aqui na Bahia. Tem história, muita história, muito trabalho de conscientização espiritual, muito trabalho de valorização da mediunidade. E a especialidade desse terreiro, sabe qual era? Era unir os escravos para conseguir a alforria deles. Desde aquela época, o interesse não era só trabalhar a mediunidade e divulgar os valores da cultura afro e do candomblé.
era para libertar as pessoas da escravidão. O Espiritismo vem não para se sobrepor às religiões, ou para discriminar, ou para adotar uma postura de supremacia ante as religiões. As religiões deveriam usar o Espiritismo. Deveriam usar. Porque é uma doutrina, não é mais uma religião. Trata de questões evolutivas do espírito. E não de uma prática confessional, salvacionista, mas sim oferecendo ao espírito a compreensão do seu papel no mundo, do que lhe cabe, do que deve buscar, do encontro que deve fazer consigo mesmo, da proposta divina do retorno à dimensão da matéria. O Espiritismo oferece isso. As religiões deveriam pegar o Espiritismo e usar. Alguns já têm essa consciência de que o Espiritismo é esclarecedor para as religiões. Então, a minha conversa com ele, com esse rapaz não, ele deve ter uns 40 e poucos anos, Luiz, era nesse sentido de ver o quanto havia uma identidade de propósitos entre o terreiro de Candomblé e a nossa instituição. O quanto nós estamos marchando para libertar consciências, para retirar as pessoas da ignorância a respeito da sua espiritualidade. Não é para competir. Eu me senti lá muito bem. Teve hora que eu disse: ô Luiz, não dava para eu entrar no quartinho do orixá, não? Ele disse: não, só para os iniciados. Eu disse: eu não sou iniciado. Mas, Luiz, tem um orixá que quer que eu veja como é o quartinho dele. E tinham vários quartos, né? Que você não pode entrar. Não pode entrar. Ele disse assim: qual é? Eu disse: aquele de lá. Ele olhou assim para mim e disse: eu deixo você só na porta. Aí, uma exceção, ele abriu para eu ver o que é que tinha lá dentro. Eu disse: olha, você está me chamando, mas é o orixá que está dizendo que eu tenho o direito de ver. Não vou entrar, não precisa entrar não, só quero ver. E eu vi elementos da cultura afro. Alta espiritualidade. E eu dizia: rapaz, que vibração maravilhosa essa casa tem. Que coisa gostosa viver aqui. É um lugar imenso, é um terreiro imenso, muito grande. Não sabia que existia em Salvador lugares assim. E ele perguntou: foi a primeira vez que você entrou num terreiro? Eu disse: não. Quando eu era menino, morava na Fazenda Grande do Retiro. Uma vez um amigo meu, eu devia ter meus 12 anos de idade, me levou no terreiro que a mãe dele era filha de santo. E eu fui lá e vi os atabaques, vi uma cerimônia. Não fiquei com medo, fiquei curioso em saber o que era aquilo. E me lembro, na minha memória tem algumas imagens daquela época. Então é a segunda vez que eu entro num terreiro. Ele disse: olha, no dia 18 vai ter uma cerimônia aqui e eu quero que você venha para participar de nossa cerimônia. Eu talvez vá, eu não vou porque pode ser que eu fique por lá e me torne filho de santo, mas me deu curiosidade de participar da cerimônia lá no Candomblé. O Espiritismo não é o Candomblé, como não é o catolicismo. O Espiritismo vem oferecer a compreensão da evolução do ser espiritual que você é, que eu sou, que todos nós somos. E a proposta nossa é que, ao adentrar ao conhecimento espírita, lembrando o trabalho magistral de Allan Kardec, não se quede simplesmente em buscar a solução de problemas menores. O grande problema humano é quem eu sou. O que é que eu estou fazendo aqui? Para que tudo isso e para onde eu vou? O Espiritismo oferece isso. Muita paz.